Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao canal do Goianidades no Facebook. Primeiro, agradecer a presença dos meus amigos Sandro de Lima e Ivanor Florencio. Agradecer a disposição de estar aqui conosco. O Improsa foi criado para, nesses momentos atípicos, beirando o surrealismo que nós estamos passando nesse momento, foi uma forma da gente se encontrar e criar condições para se ver, bater papo, apresentar um pouco do nosso dia a dia. Então, evidenciar um pouco da cultura do nosso estado, da arte, e mostrar a importância desses espaços que é a arte e proporciona para as pessoas. Parece que o Ivanor caiu. O Derek, o Derek vai tentando acionar o Ivanor, mas nós vamos tocando. Então, Sandro, hoje, seja bem-vindo, diretor de teatro, ex-diretor da Ancine, ex-secretário municipal de cultura de Goiânia e atual diretor do IF de Goiás. Seja bem-vindo à página do Goianidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, um oi para a moçada, e enquanto o Ivanor tá voltando aí para nossa live. Boa noite, Milton. Boa noite, Derek. Boa noite quem está nos acompanhando. É um enorme prazer estar aqui. Queria cumprimentar pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos estar conectados. Estamos atravessando uma quadra, como você diz, surreal, né? Nós estamos num futuro estranho, num futuro que é o nosso presente, e nós temos que ter uma leitura, por mais que a gente às vezes imagine que esteja no fundo do poço, ou tenhamos algum embotamento, nós temos que afirmar a vida. Queria fazer uma correção aí. Eu não fui diretor da Ancine, eu fui da diretoria da Ancine, eu era assessor e era vinculado à diretoria da Ancine, mas não era diretor. Sim. Ivanor, já voltou? Está nos ouvindo? Ivanor, você consegue me ouvir? Tá falhando muito a fala está falhando. Tá. Ivanor, Eu vou, eu vou falar. Achei muito legal, agradecer. Sandro, parece que o Ivanor tá tendo problema com a conexão. Tá, obrigado. Vamos então entrando nas perguntas e depois o Ivanor faz essa apresentaçãozinha dele e tal, e fala um pouco. Aí nós vamos tocando. Sandro, você foi secretário de Cultura de Goiânia. Você, como o Ivanor, também esteve presente na Secretaria de Cultura. No seu momento, quando você entrou na secretaria, que foi você colocou o pé lá, que agora é o grande dilema que eu preciso de resolver? Qual que é o caminho que eu vou? Que foi o grande desafio que você teve lá na secretaria? Ainda você vai ter 5 minutos para responder a pergunta. Tá ótimo. Olha, o Ivanor esteve comigo durante quase todo o período que eu estive secretário de Cultura de Goiânia, na gestão do Pedro Wilson. Foi uma gestão que a gente conseguiu fazer boas realizações. A gente tinha um diagnóstico. Meu antecessor foi o padre César Garcia, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Tinha feito um concurso público, mas nós encontramos a estrutura da secretaria com uma lacuna muito forte, que é a ausência de políticas públicas, né? A ausência de um projeto claro, né, que
pensasse as questões de fomento, difusão cultural, preservação da memória, processo formativo e um número assustador de servidores, mais de 500 servidores, né? E os espaços sucateados. Então, nós reformamos todos os espaços. O grande desafio foi buscar recursos, né? Já que o montante orçamentário tradicionalmente destinado era muito pouco, não fazia frente. Então, nós tivemos que pagar a lei municipal, que tinha sido criada no ano anterior, na gestão do Nion Albernaz, do padre César Garcia como secretário, e a lei municipal, que começou em 2000, ela ficou devendo os proponentes, né, os artistas, os grupos que tinham sido contemplados. Então, nós quitamos os pagamentos e aí era estabelecer um diálogo com a cidade, diálogo com os produtores, os artistas, e também um diálogo desses artistas com a cidade. Então, a gente foi levantar quais são as políticas que eram cabíveis, qual que foi o programa de governo do Pedro Wilson como candidato, e como é que a gente podia dar satisfação para a sociedade e implementar essas políticas, né? No primeiro momento foi muito difícil, a gente, além da limitação orçamentária, nós tínhamos alguns servidores que não compareciam ao trabalho porque se valiam de relações privilegiadas anteriores. Então, claro que a gente cometeu um punhado de equívoco nessa questão, poderia ter sido feito de forma muito mais habilidosa e suave, mas tinha que fazer, né? E aí a gente também criou a primeira Conferência Municipal de Cultura, para que ela, além de desenhar, né, um projeto, proposições para a gestão cultural em Goiânia, né, nesses aspectos, fomento à produção, difusão cultural, memória, formação e os espaços culturais, também pudesse eleger os representantes no Conselho Municipal de Cultura, deixando de ser aquele conselho anterior, que era de algumas pessoas extremamente respeitáveis, né, notáveis, pessoas extraordinárias, como o professor Afonso Félix e tantas outras pessoas, né, que eu tenho muito respeito e admiração, mas que o propósito mudava, né, não, sem tirar o mérito dessas pessoas, passava pela representatividade junto às organizações dos trabalhadores da cultura. Então, o primeiro desafio foi esse. O outro era dar endereço para a Secretaria de Cultura, já que pouca gente conhecia, já que não tinha tanta ação. Então, tem projeto que foi criado para dar essa cara, essa visibilidade. Um deles foi a Agenda Cultural Santa Dica e o outro foi o Terça Tem Canja. Mas a gente conseguiu implementar um set de outras ações e atividades que desse essa presença da Secretaria na vida da cidade. Eu não estou te ouvindo, Milton. Você está sem microfone. Opa. Voltei, esqueci. Você foi o primeiro ano de execução de fato da Lei Municipal de Incentivo, porque recentemente tinha sido aprovado, mas você pagou, a execução dos projetos foi na sua gestão, né? Quando você esteve lá no primeiro ano. Uma coisa, todos que exercem função pública têm que compreender o princípio da impessoalidade. Ela está lá no artigo 37 da Constituição, né? É um princípio constitucional, portanto, né? É impessoal. Quem devia não era o Nion Albernaz e o padre César Garcia, quem devia era a Prefeitura de Goiânia. Da mesma forma, é o governo estadual, né? Eu participei de um debate em que o representante da Secretaria Estadual da Cultura dizia: olha, essa é uma dívida do Marconi, lá do José Wellington. Isso é um absurdo. Quem devia era a Prefeitura de Goiânia. E aí, não foi a única dívida que nós pegamos anterior, mas era uma dívida da Prefeitura, não é a dívida do padre César. Tenho certeza que, se dependesse da vontade, do esforço e do mérito do padre César, ele não teria deixado essa dívida. A dívida foi um imperativo da gestão que ele não conseguiu solucionar.
E eu não estou dizendo com isso para explicar alguma dívida que eu tenha deixado. Porque vocês podem consultar, inclusive, o secretário Kleber Adorno. Quando eu deixei a gestão, nós deixamos um caixa para a realização de alguns eventos, inclusive o encontro de folias, que acontece no mês de janeiro. Nós entregamos, no dia 1º de janeiro, nós deixamos recursos já prontos para esse evento. Da mesma forma, deixamos para o Goiânia em Cena e outras ações que nós deixamos captação de recursos, patrocínio já consolidado para a prefeitura. Eu acho que nós temos que parar de pensar nas marcas pessoais e pensar nas políticas públicas mesmo. Sim. Ivanor, você consegue nos ouvir? O seu telefone está no mudo. Ativou? Está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo vocês bem. Ótimo. Você está me ouvindo? Ótimo. Ivanor, estamos ouvindo. Seja bem-vindo ao nosso canal Goianidades. O Sandro estava falando para a gente qual foi o grande desafio dele entrar na Secretaria de Cultura e o que era o norte, o que foi o caminho, os principais projetos que ele pensou naquele momento. Ele lembrou aqui que você esteve junto com ele em grande parte da gestão. E eu queria que você falasse para a gente, quando você entrou na Secretaria de Cultura, qual foi seu principal desafio? Qual foi o caminho que você achava que tinha que trilhar para tocar a gestão? Olha, primeiro eu tenho que falar assim, que coisa mais boa foi lá atrás ter trabalhado com o Sandro. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito de fazer as coisas, não tem muito a tecnicidade. E ajudou muito na minha gestão ter trabalhado com esse cara que virou um irmão, um cara que eu admiro muito. Mas, assim, na verdade, quando eu entrei na secretaria, eu já tive o primeiro susto, porque tinha uma ordem de despejo do Grande Hotel. E Goiânia é uma capital muito nova, mas que não tem um prédio público municipal. Quer dizer, nós só tínhamos ali o Grande Hotel. E tinha uma ordem de despejo da Polícia Federal. Aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. E acabou que a gente acabou aquele susto. E eu pensava em trazer a Secretaria de Cultura para uma gama de ações voltada para as pessoas de Goiânia, nessa cidade que está em ebulição ainda, é uma cidade muito nova, né? Eu queria trabalhar mais quase com o nosso umbigo, fazer muita coisa e trabalhar com uma Secretaria de Cultura voltada só para a cidade de Goiânia e para a região metropolitana. Que depois eu vi que era um erro, era pequeno fazer aquilo. Porque Goiânia é a capital e aqui o que a gente faz aqui é o prisma, reflete em todo o estado. Então a gente buscou, a primeira coisa foi isso que o Sandro falou, foi buscar recursos. A gente sempre pega as coisas com muita dificuldade, muitas coisas para serem pagas, né? Pode ser qualquer prefeitura, principalmente em Goiânia, a gente vê que hoje o prefeito é o Willis, é um cara do meio rural, o governador Caiado é um cara do meio rural, que não tem uma visão voltada para a área cultural, para os artistas. Na verdade, esse pessoal acha que a gente é meio que vagabundo, né? E aí a gente enfrenta uma Secretaria de Finanças com qualquer prefeito, uma Secretaria de Finanças que só pensa no salário dos servidores e tampar buraco, fazer uma obra, esse outro. Então, cultura não é muito importante. Então, eu quis fazer com que a lei de incentivo fosse respeitada, uma lei lá atrás, lá com Pedro Wilson, lá, que a gente trabalhou com o velho Sandro, a gente, dentro da Câmara Municipal,
quase que sendo um vereador para aprovar aquela lei e fazer ela viável, e ela voltar em forma de grana para os artistas fazerem seus espetáculos. E foi muito legal, porque desde o início, desde o começo da minha gestão, a gente teve um apoio muito grande de todas as classes artísticas, de todas as linguagens. E acabou que a gente deu andamento, eu dei muito andamento nos projetos do Sandro, a gente conseguiu fazer com muito custo o Goiânia em Cena, que a gente mexeu com a cidade, e eu aproveitei o corpo técnico da Secretaria de Cultura. Chegou eu, você, né, Milton, Derek, eu, Antonísio, poucas pessoas, mas eu aproveitei muito o corpo técnico. A Marci, que trabalhou com o Sandro, trabalhou conosco, a Marci continuou, a Rosa, enfim. Eu levei muito pouca gente, então a gente aproveitou o que estava pronto na cultura e acabou que a gente conseguiu fazer umas coisas legais. E acabou que a gente fez uma coisa muito, muito bacana, que a gente deixou para a cidade praticamente 3 estabelecimentos públicos municipais para a cidade, né? O Grande Hotel, a gente foi, você junto comigo, a gente sentou com Dilma, com a Olavo, ajudou demais, a gente fez um encontro de contas, não sei se já concretizou agora, mas o Grande Hotel é do município. Fomos lá para a Casa de Vidro, que era um projeto lá da Dona Iris, do restaurante, enfim, fomos para lá com 200 artistas e trabalhamos, ela está quase pronta, e com uma dificuldade desgraçada de enfrentar a burocracia do IPHAN, que queria saber até o tamanho da grama que ia ser plantado na Praça do Trabalhador, na estação ferroviária. A gente deixou praticamente 8 milhões em caixa para que fosse reformada, e também foi uma incumbência que o Sandro me deu na época que ele era secretário. Existia uma doação daquela área para a prefeitura, eu botei os processos debaixo do braço e foi correr. Eu chegava e falava, o Sandro falava, quem está falando não é o Ivanor, não, é a Secretaria de Cultura, é o Sandro que está aqui, vamos resolver. Aquele espaço, graças a gente, é o espaço municipal, é o espaço hoje da nossa capital. Então, eu e esse maluco guerreiro maravilhoso aí, fizemos esse sonho. A cidade tem 3 espaços culturais, a Casa de Vidro já está quase pronta, estou vendo lá, que a gente deixou pronto. E assim, o mais interessante, que o dia que eu saí, a gente devendo muito pouca coisa, tipo 5%, 95% pago daquele projeto da Galeria Noturna, e a gente ainda apanhou de alguns artistas. E a gente só não pagou também porque tinha processo na documentação, que a gente só fez, coisa que eu aprendi com o Sandra. Às vezes, estou puxando muito seu saco, viu, nego velho? Depois você paga a cerveja. A gente aprendeu, eu aprendi muito com o Sandra. A gente só fez algum processo, algum projeto, com dinheiro pronto, passado por todos os trâmites. Então, por isso que ficou muito tranquilo. E o dia que eu saí, eu deixei em caixa para o Kleber Adorno mais de 3 milhões de reais. Claro que tinha um monte de processos ainda a serem pagos, mas ele deixou um superávit ali para o Kleber, que é uma pessoa que eu gosto, que eu admiro também. Mas, assim, acabou que recebeu uma Secretaria de Cultura. Com 3 milhões em caixa, é uma porretada. Eu falei, pode ser o melhor secretário de Cultura da história. E a gente correu, a gente manteve a estrutura, acabou que ficou mais querendo ser um síndico ali, né? Deixando as coisas todas bem arrumadinhas e abrindo a secretaria. Nós abrimos a secretaria para todos os artistas. Às vezes, a gente recebia mais artistas ali do que a própria prefeitura, tá bom? Eu acho que foi muito legal, foi uma experiência fantástica. Obrigado, Ivanor. Agora a nossa
O canal está todo mundo sintonizado, toda a internet está boa para todo mundo, nós vamos dando sequência aqui. Sandro, arte e cultura em momentos de pandemia. Como que as políticas públicas influenciam diretamente na vida do artista, as políticas públicas de cultura que foram construídas nos últimos anos aí no Brasil? Nós temos que fazer uma reflexão sobre o que é o Estado e como é que ele se coloca diante da cultura. O Estado dos seus entes federativos, né? Os municípios, os estados e a União, o Distrito Federal. Há um descuido muito grande. Cada gestão, infelizmente, mal consegue dar conta de seu tempo, né? Até porque no Brasil também a estrutura do processo de tributação, de imposto, o bolo tributário que compõe os orçamentos, principalmente os orçamentos, ele é muito injusto, por exemplo, com os municípios. Hoje, sim, grosso modo falando, seria 50% com a União, 30% com o Estado, e os municípios com 18%. Então, esse peso orçamentário diante das despesas das políticas públicas, a cultura sempre fica muito relegada, né? Eu fui vinculado à diretoria da Ancine e no período que eu estive lá, nós criamos o Fundo Setorial do Audiovisual, baseado na CID, que é o Condecine, né? Que é uma CID, que é um imposto, um tributo. CID é contribuição para a intervenção no domínio econômico. Ele é vinculado à lógica de soberania, né? Domínio econômico é aquilo que faz a diferença na estruturação do Estado, né? Quando você tem hoje o Estado brasileiro sequestrado por um grupo, né, de ideologia bárbara, conservadora, atrasada, um retrocesso muito cruel ao país, você sequestra um conjunto de avanços que já tínhamos, por exemplo, no campo do cinema, da produção do audiovisual, do conteúdo, nas diversas janelas do cinema, né? E cinema é indústria, mas cinema também é memória, cinema é a construção da identidade, cinema é intervenção no imaginário das pessoas e também é espelho desse imaginário. Então, quando isso está interditado, como está hoje a Ancine tomada de assalto, por pessoas ineptas, preparadas para a gestão pública, então realmente é muito preocupante, porque nesse momento agora de pandemia, nós tínhamos que ter muito mais fomento de conteúdos nacionais, porque é nesse momento que as pessoas procuram também, isoladas ou particularmente em casa, procuram conteúdos. E é no momento que a gente está em baixa no que a gente chama de market share. Market share é essa curva de análise da inserção de produto ou da produção nas janelas, né? Então, nesse momento, é muito grave. E, ao mesmo tempo, sobretudo naquilo que é vinculado à cultura popular ou da cultura das artes cênicas, que é mais celebrativa, que é o teatro, a dança, né? A música show, a música experimental, né? A música de câmera, ela passa por uma apreensão muito grande. Muitos artistas passando fome. Essa semana foi sancionada a Lei Aldir Blanc, de emergência cultural, aqui no Estado e no município, a gente esperava que isso tivesse mais agilidade. Nós vamos passar 4 meses de pandemia. Então, e o atual cara que assumiu lá no lugar da louca da Regina Duarte, acho que é Mário Frias, o cara fala que os artistas não querem e não precisam dessa esmola, como se uma visão do Estado, né, obsequioso, que doa óbulos, esmola às pessoas. Isso é uma falta de leitura, de percepção do que é política pública, porque é nesse momento, né, que a gente precisa afirmar o Estado brasileiro como responsável pela identidade nacional. A Europa passou fome durante 2 grandes guerras do século XX.
e ela declarou patrimônio, seu patrimônio material e imaterial, a produção de queijo, de vinho, né, e de uma série de outras coisas, e criou subsídios, criando barreiras de proteção aos pequenos produtores, aos médios produtores, a circulação desses conteúdos e a difusão desses conteúdos e a preservação da sua memória. Nesse momento que a gente atravessa, além de toda a apreensão, de todo o medo, toda a insônia, todo o embotamento que a pandemia nos impõe, a gente ainda vê a classe dos artistas de circo, que são famílias, né, desprovidas de fortuna ou de patrimônio, atravessando isso com esse extremo desrespeito, nesse desdém, esse deboche. Então, é importante que a gente utilize todos os canais para afirmar a importância de termos políticas públicas que não podem ser circunstancial, não podem ser marcas pessoais, têm que estarem estruturadas numa perspectiva de qual é o compromisso que o Estado tem com a sociedade brasileira, com o desenvolvimento social e com a emancipação de todos os trabalhadores, das trabalhadoras, né? Como é que a gente tem uma cultura que vai combater o ódio, sobretudo o ódio vinculado no racismo, na misoginia, na homofobia? Como é que a gente lida com a cultura vinculada com a emancipação desse trabalhador, dessa trabalhadora, para que a gente afirme princípios éticos, e demarque esses princípios, né? Não tem lógica. O que nós estamos atravessando é um pesadelo interminável. Eu vi uma piada aí na internet que parece que a gente está preso na novela da Record, pandemia, tsunami, nuvem de gafanhoto, pragas e tudo mais, só que tudo isso é gravado com um governo que não tem estatura, que não tem princípios que norteia a gestão pública, a ética pública. Então, a cultura sempre é aquela que vem para anunciar o que virá. Então, nesse momento, a gente está passando por uma profunda contradição. Nunca se consumiu tantos bens culturais, sobretudo nesse distanciamento. Só que essa fruição de bens culturais, nesse distanciamento, acaba predominando a indústria de comunicação de massa e a importação de bens culturais. E aí o governo não tem inteligência, não tem leitura suficiente para criar as barreiras que protejam a produção intelectual, artística brasileira, né? Por exemplo, nós tivemos a cota de tela, mas nesse momento não tem sala de cinema funcionando. Mas nós temos a lei do acesso condicionado, que é a lei vinculada às teles, a TVs por assinatura, que não está predominando. Seria o grande momento de fazer valer a inserção de conteúdos nacionais, seja ele o pequeno produtor, regionalizando, dando voz à regionalização da produção cultural. Então, o que nós assistimos nesse momento é de uma gravidade que vai repercutir muito lá na frente, ainda com um agravante, Milton, que é a interdição pela CAPES das bolsas de pesquisa de mestrado, de doutorado. Então, grandes projetos de pesquisa, alguns que entram na questão da cultura e da arte, estão interrompidos. Então, tanto o prejuízo gerado para o presente, há danos gerados para o futuro, e tem uma gravidade absurda. Sim. Não sei se eu te respondi, David. Sim, sim, muito bacana. Aqui a gente anotando aqui para depois fazer outras indagações que vai surgindo no meio da conversa. Mas, Ivanor, nessa perspectiva que do Sandro conta para nós aí do Estado mantenedor da identidade, da memória nacional, que eu acredito que o Estado tem que ser nessa perspectiva também. O que você acha, Ivanor? O que você conta nesse processo de arte e cultura no momento que nós estamos passando, nesse momento de pandemia? Qual que é a influência concreta do Estado na vida do artista? Liga o microfone, Ivanor. Tá ouvindo bem? Sim, agora sim. Ah, tá.
Na verdade, é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal o gestor de qualquer recurso. E a cultura, ela tem um recurso, ele é parco, ele é mínimo, e mesmo assim, ele não é repassado, justamente por uma visão tacanha, uma visão rasa sobre o que é cultura, num país que tem aproximadamente menos de 300 anos de história política. Um país que os nossos avós, nossos bisavós, eram escravagistas, e era normal açoitar um homem até a morte, porque ele defendeu a sua filha, que estava sendo estrupada por um fazendeiro, o cara que era, né, o dono de gente, dono de pessoa. Então, nós temos um país com muita dificuldade do racismo, né? A distribuição da terra foi só para as grandes famílias que vieram, e depois teve a pseudo-libertação dos escravos, que jogou, né, ao Deus dará homens e mulheres que serviam nas cozinhas e nas lavouras. Nós temos um país muito desigual. E o governo tem que ter essa responsabilidade. Eu tenho muito orgulho do governo Lula, que foi o início, vamos redundar, o início do começo da gente pagar essa dívida histórica. Hoje, o artista depende do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E em Goiás, eu estou vendo um movimento bacana de alguns artistas para a gente ir para uma linha de frente e buscar com que esses recursos sejam repatriados, né? Porque nem está para a cultura, eles pegam o dinheiro da cultura, que é nada, e faz alguma coisa, um faz de conta eterno. E como o Sandro falou, é a arte, é a cultura, é o cinema, né, que mostra o trejeito, como era uma época fulano de tal, se o povo era gordo ou magro, as roupas que usava, o que acontecia. É o teatro, na sua brabeza, na sua braveza, é que conta que pode falar que o cara é idiota, mesmo o cara tendo pagado o ingresso para ir ali ver o teatro. As artes plásticas mostra isso também, enfim, a literatura, a escrita. E a gente tem um governo tosco, tacanho, incapaz, igual esse que está aí agora. E ele chama para o Ministério da Cultura alguém mais incapaz do que ele, porque parece que é uma simbiose, esse pessoal se cheira, eles se gostam, esse pessoal ignorante. Então, a verdade, a cultura fica nessa reinvenção de cada artista. E nessa pandemia, o artista está mostrando a sua importância. Eu vi um vídeo agora do aniversário do Gil, onde todos os artistas cantando, e as pessoas conhecendo mais Gilberto Gil, mais Caetano Veloso, mais artistas goianos. Eu estou vendo o Cléber Garcês, mais seu companheiro, o tempo todo fazendo as lives, mostrando, num momento tão triste, de tantas mortes, de tanta incompetência, de tanta rudeza. É aquela rudeza que eu falei, herdada de nós brasileiros, que a gente pensa que não é, mas a gente é um povo mau, eu estou vendo isso. As pessoas, parece que a gente está vendo aí 50 milhões de mortes, parece que é 5 mil. Que parece que é 5 mil? Parece que é 5. As pessoas estão indo nos seus carrões para a rua pedir para abrir o comércio. E eu acredito que nós, artistas, nós, fazedores de cultura, podemos dar esse recado, falar, opa, por favor, nos escutem, nos ouçam. O artista, ele é muito ouvido, ele não é respeitado, mas a sociedade ouve muito o artista. Eu acho que isso também é um pouco do medo dos governos, porque mesmo a gente na miséria, a gente tem uma intervenção muito, muito forte na sociedade. Então, eu acho que a gente tem que dar uma olhada aqui agora, com o prefeito, com o governador, esse dinheiro que é do Fundo de Cultura, eles acharam uma forma dinâmica, onde qualquer artista que apresenta um projeto e elabora esse projeto, aqui,
por meio aqui da virtual, apresentou o projeto, ele já prestou conta. A prestação de conta é a obra em si apresentada. A gente tem que desburocratizar, está muito difícil lidar com o dinheiro da cultura, porque é isso que a gente fala, os caras acham literalmente que estão fazendo um favor para o artista. O artista devolve para ele em alegria, em espetáculo, em entretenimento, em saberes, né? A cultura popular, os grandes mestres. E os caras falam, não, estou dando dinheiro para o artista. Quem dá dinheiro para o artista? O dinheiro não é dele. O dinheiro é da União e é destinado à cultura, à arte. E entra, eu lembro, agora aqui com o Paulo, que já foi, que gostava de cultura, que Deus o tenha. O secretário de Finanças, eu achava que o cara era mais inteligente. Um dia ele empurra um pacote de todos os projetos aprovados da Lei de Incentivo de Cultura e falou, eu não vou assinar. Eu falei, mas você não tem que pensar que vai assinar, não, rapaz. Você só assina, você é secretário de Finanças. O secretário de Cultura sou eu, o prefeito é o Paulo, o de comunicação é outro. A sua função aqui é, depois de tudo aprovado, você pagar. Não vou. Tem outras coisas, tem para pagar o asfalto do buraco fulano de tal. Quer dizer, então, essa falta de percepção na administração, essa rasura, não ver mais ao largo, ver a coisa mais rasa, e ficar preocupado só com os problemas inerentes à finança, sem pensar a cultura como elemento de vida, elemento de cheiro, elemento de gozo, elemento de olhar, elemento de alavancar um país, um povo. Mas não, a gente tem que enfrentar isso nas administrações. Então, nesse momento de pandemia, a gente tem que ter essa sabedoria de saber cobrar do governo federal, governo estadual, o dinheiro que é nosso. Esse dinheiro não é favor, não é esmola. Esse dinheiro é destinado à cultura, à preservação do seu patrimônio histórico, dos artistas, dos saberes. E isso é muito difícil de fazer isso. Eu lembro do Samba enfrentar isso. Teve uma vez que eu sou escritor, né? Querendo ser escritor, um babaca. Os caras pedindo o impeachment do Sandro, porque ele queria ver as obras, ele queria ver as coisas acontecerem, né? Então, a gente enfrenta problemas de todos os lados, mas o lado pior é o governamental, que não nos respeitam, não tem sensibilidade. A hora que chega um gestor que tem uma visão mais ampliada, uma visão mais avançada, ele acaba que vira inimigo da gestão. Boa, Ivanor, muito boa. E a próxima pergunta vai diretamente nesse encontro também. Nós temos agora uma grande mobilização que foi aprovado recentemente na Câmara, no Senado, que é uma lei de origem da Benedita da Silva, mas saiu da Câmara com outras mãos que contribuíram, e foi para o Senado, aprovou quase que de unânime, e agora foi sancionada, que é a lei Aldir Blanc. A lei está sendo revista em alguns estados, na Assembleia Legislativa de Goiás tramita uma lei parecida também. Agora, como que fazer para vencer essa desburocratização e que esse recurso chegue a um tempo hábil, por exemplo? Que na hora da aprovação, Sandro, o presidente sancionou, mas retirou o prazo de 15 dias que ele teria para passar o recurso para os estados, e os estados começarem a desenvolver. Nós vimos que o programa de auxílio emergencial, o geral, tem problemas todos os dias. E esse recurso agora, como viabilizar de forma concreta, utilizando os mecanismos que tem, esse recurso chegar na vida das pessoas num prazo que
as pessoas, os artistas, quem precisa do dia a dia do Estado, estão com problemas, passando uma série de dificuldades. O nosso amigo músico que toca no barzinho, não tem mais o barzinho, ele está com problema, então está tentando se reinventar, mas esse recurso tem que chegar. Como? O que você acha, Sandro? Aquela frase que serve para a liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância, vale no nosso campo da militância cultural também, que não há resultados que cheguem para nós espontaneamente. Os resultados têm que ser fruto de uma intensa militância cotidiana, rotineira, e aí tem que pressionar o vereador, o deputado, as instâncias, as redes sociais, né? Alargar o campo de militância e pressão, porque esse governo ele não tem essa sensibilidade intelectual das políticas públicas. O que a gente está colocando aqui é muito sofisticado para governos tão conservadores, né, que engataram a marcha ré histórica, né, nessas questões das políticas públicas. Você vê, hoje você não tem uma política pública sobre moradia que faça jus a esse nome. Você não tem uma política pública de reforma agrária, né, sobre a agricultura familiar, o pequeno agricultor. O que nós temos é o contrário, é o massacre dos povos indígenas, né, é a invasão das terras quilombolas, né, é um conflito diário, sobretudo com o mais frágil, sobretudo com o que foi historicamente excluído, né, desprovido das suas condições e submetido, inclusive, ao apagamento da sua memória. Então, nesse momento que a gente precisa da materialidade, a aplicação da Lei Aldir Blanc, e que nós tenhamos nos estados a aplicação imediata da Lei de Emergência Cultural, é nessa articulação, né? E eu acredito nela. Quando eu estava na Secretaria Municipal de Cultura, nós tínhamos um diálogo excelente com a Câmara Municipal. E nós tínhamos vereadores do naipe do Fábio Tokarski, Marina Santana, antes a Olívia Vieira, e tínhamos muita gente que tinha sensibilidade. Então, claro que a gente enfrentou também vereadores que uma vez impuseram um corte quase que total do orçamento da cultura. Eu enfrentei umas situações muito complicadas. Mas eu acredito que a militância não tem tempo de paz, de trégua, para nós que escolhemos essa vereda tão cheia de ciladas, com tanta poesia, com tanto encantamento, igual o Ivanov muito bem colocou, mas eu sou casado também como artista, que mantém uma companhia de dança, diante de uma situação muito complicada. Eu tenho meu lado como artista, nós temos nosso elenco, né? Nós fomos contemplados em 2 projetos no estado, Goiás e Fundo, e está parado, há muito tempo parado, né? E o gestor que entra, ele fala assim, nossa, mas para que tanto dinheiro para artista? Ele não consegue ver o que ele paga da dívida, ele paga de precatório, ele paga por incúria, por incompetência do gestor, através de precatório de gestões anteriores. Ele não faz a conta de quanto que a burocracia, de quanto que as mesuras, né, dos gestores. Eu entrei na Secretaria Municipal de Cultura, eu tinha um jipão bonito, vermelho, Willys. Eu saí com o mesmo jipe, né, Ivanor? O jipão. E em boa parte dos eventos que eu ia com o meu jipe. Então, hoje eu estou na gestão do Instituto Federal, eu não uso, só uso carro oficial em situação muito, muito, muito extrema necessidade. A gente tem que parar com essa coisa de quem está exercendo a função pública tem uma sacralidade. A sacralidade é a memória, o talento do povo brasileiro, é a produção intelectual, artística, cultural, são os rituais, os mitos, os mestres. Esses sim devem poder ostentar alguma sacralidade. Eu nem acredito muito tanto assim na sacralidade, mas ela faz parte do escopo cultural do brasileiro. Então, a gente tem que saber lidar com isso.
Só quer lembrar, meu tio, você e o Derek, tem uma pessoa no chat aí, não sei o que é, eu não consigo ler aqui, que eu não estou no notebook, mas acho que tem uma intervenção no chat. Mas, para te responder ainda, a materialidade disso é a militância. É incomodar. É mostrar para as pessoas a ampulheta, aquela que a areinha está caindo, é mostrar o cronômetro, é mostrar que a fome chega nos lares de cada trabalhador da cultura, os boletos e as contas chegam no final do mês, e a falta de compromisso e responsabilidade desse governo, ele não está nem aí. O que ele fala sobre o Supremo, sobre o Congresso, sobre as instituições, né? Ele vai se lixar para artista? Ele só vai se lixar se nós estivermos presentes em todos os chats do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado, e mandar mensagem, buscar pessoas que sejam intermediários, para que a gente tenha voz e a nossa voz seja ouvida. Você está com o microfone desligado, eu acho. Miltinho. Opa, desculpa. Ivanor, o que você acha desse grande desafio, dessa grande mobilização que os artistas passaram e estão passando nesse momento? Uma saidinha de 10 segundos. Que culminou que culminou na aprovação da Aldir Blanc, e agora a execução dessa lei, que vai ser tão importante. Como que você acha que esse recurso tem que fazer para esse recurso chegar na mão de fato de quem precisa? Olha, Milton, eu acredito que é mobilização mesmo. É uma mobilização, e eu acredito que agora é mais fácil, porque eu entendo que a sociedade como um todo está vendo o artista na sacada, fazendo alegria. Todos os dias, um artista fazendo uma intervenção para alegrar esse mundo. E eu acredito que todos os governos, estadual, municipal e federal, vai ter que abrir os olhos, abrir o coração, abrir a mente, para que esse dinheiro chegue na mão dos artistas. Porque são profissionais, são trabalhadores. Eu até escrevi uma vez que o artista, ele é vítima dele mesmo, né? No momento que você se propõe a ser artista, se propõe a morrer, a dar a sua vida para as artes, você sabe que o sistema capitalista, financeiro, ele não vai chegar na sua mão. Muito pouco artista ganha um dinheiro acima do que é para encher a sua panela, para encher o seu prato. É uma mobilização muito grande, e a gente chamar a sociedade para estar junto conosco, para que esse dinheiro venha para as nossas mãos, vai para a mão para os artistas, para quem está trabalhando, dando sua vida para alegrar o próximo. Quando a gente vê um músico como Aldir Blanc, com a contribuição que ele deu para o nosso país, para o mundo, com as suas composições, com as suas músicas, e no final de vida, um monte de amigos terem que fazer vaquinha para pagar a sua dívida hospitalar. A hora que a gente vê o mestre das cores, Van Gogh, que é talvez o artista hoje mais popular do mundo, morrer no 5º suicídio, porque ninguém entendia, ele mudando a forma de pintar, indo para o sol, trabalhar. O próprio Garrincha, na arte do futebol, ser diferente dos outros, ele queria driblar, ele queria fazer a alegria do povo, então não seguia muito as regras, né? Aqui em Goiás, um monte de artistas, agora junto conosco, Gilson Mundinho, um monte uma série de homens e mulheres, né? Mário Quintana, olha a contribuição do Mário Quintana para a literatura mundial, né?
o jogador de futebol, o Falcão, que é o dono do hotel, e deu no final de vida um quartinho para ele passar num hotel lá, Mário Quintana. Olha, Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio da humanidade, em todas as áreas, mas artista plástico. Com a volta dos governos Médicis, que volta no poder, ele tem o que comer até o final da vida, ele ganha um quarto e uma pensão pequena, né? Lautrec, enfim, tantos artistas que deram a sua vida para embelezar o mundo e morreram à míngua, às vezes suicidando, às vezes na própria tristeza de não ser entendido. Aí daqui 200 anos fala, nossa, o cara era um gênio, não tem nem mais cabelo, nem mais osso. Então, eu acredito que é isso, somos nós, junto com a sociedade, exigir respeito, exigir conhecimento, exigir sabedoria, para que as pessoas nos ouçam com um ouvido diferente, nos olhem com um olhar mais carinhoso. Nós não queremos caridade, queremos carinho e respeito. Então, eu acredito que essa união agora, artista e sociedade, a gente vai forçar o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, fazer com que esse dinheiro retorne, não só para a gente encher o nosso estômago, mas que a gente possa produzir mais e mais e mais para construir um Brasil lúdico, alegre, sorridente e bonito. Muito, muito bem, Ivanor. É isso, é a grande mobilização mesmo, que faz parte da vida do artista, do dia a dia dos fazedores de cultura. Nesse momento da pandemia, a cultura teve que se repaginar. Lives, e-books, exposições virtuais, começou a ser ofertado pelos artistas e também ser consumido pelo público em geral. Sandro, você acha que esse tipo de ação continuará após a pandemia? Esse novo formato da cultura chegar na casa das pessoas, você acha que isso vai continuar? Eu não sei. É porque certa medida já chega na casa das pessoas, sobretudo da classe média, né, e média alta, já chega. Na classe pobre, o que é boa parte das vezes que chega é a indústria de comunicação de massa, é a cultura de massa, sobretudo pela televisão, né? Isso não é bom nem é ruim, isso é uma realidade de uma lógica em que a cultura é tratada como mercadoria. Então, o que predominantemente chega, tem chegado coisas boas, Ivanor citou aí, a live do Gilberto Gil, do Milton Nascimento, e outras que têm feito a diferença, né, e sai do lugar comum. Mas eu me preocupo muito porque o fomento aos mecanismos que democratizam o acesso e a fruição da cultura, e, de outro lado, da outra ponta, né, faz criar condições para que a gente consiga gerar produtos que não só a questão de qualidade, mas a questão que seduza, né, e faça frente a esse domínio, a essa hegemonia da cultura de massa, isso a gente ainda não sabe, eu ainda não sei, né? Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, nesse momento, que centenas, milhares de militantes da cultura estão fazendo Brasil afora, em cada canto, para falar modos de produção da pamonha, né, do pão de queijo, e um artista coloca lá o seu ateliê aberto, coloca ali o seu estúdio em processo de construção. Eu acho que a cada momento em que a gente dá visibilidade, né, para os modos de fazer, de pensar, e essa reflexão vai ganhando corpo, vai ganhando elementos, pode ser o que há por vir, né? Eu, da minha parte, por exemplo, assim que tiver a vacina, o remédio
e tirar o isolamento, porque eu só quero ir para um boteco, só quero tomar cerveja e comer torresmo. Mas eu sei que isso é uma coisa que não é sustentável por muito tempo. Mas no primeiro momento eu quero essa euforia de estar fora de casa, né? Mas eu tenho lido sobre como é que alguns governos de outros países, inclusive países da América Latina, têm lidado com essa questão do apoio aos artistas, né? É muito diferente do Brasil, é muito diferente. O que o Ivanor colocou é muito relevante. É muito diferente dessa visão, sabe? Eu estou me repetindo, desculpa, obsequiosa. É muito diferente dessa visão, né? O mundo, vários países estão aproveitando para falar dos seus grandiosos tesouros, né? Que é a sua gente, que é a sua cultura, que é o seu povo, que é a sua memória, né? Isso são instrumentos poderosíssimos de afirmação da identidade. E toda identidade ela é difusa. E no caso da nossa, além de ser plurimulticultural, né? Ela não pode estar diante de um Estado, nesse caso, na gestão dessa coisa estranha que está no governo, e do Paulo Guedes, que é o retorno do neoliberalismo mais atrasado, reproduzindo no Brasil todos os modelos que fracassaram no Chile e em outros países, isso, evidentemente, que é contra essa emancipação desse povo brasileiro, porque ele é contratualista, ela tem uma visão de Estado coeso, e essa coesão é na defesa dos interesses da classe dominante. E nós temos tensões de classe, nós temos tensões históricas na luta pela terra, na lida com a terra, né? E nós estamos podendo perceber, você vê, a Rede Globo mostra uma empresa, uma grande empresa que doou tantos milhões para uma ação benemérita, mas ele não mostra que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento Sem Terra, doou muito, muito, muito. E esse muito representa muito, muito mais proporcional do que uma empresa dessa doou, porque foi uma benevolência para ocupar espaço. Então, nós temos que entender que nós precisamos fazer essa disputa de concepção e essa disputa de narrativa. Nós temos que entender que Estado é esse que está colocado aí e qual Estado que, de fato, interessa ao trabalhador brasileiro. O Estado que interessa ao trabalhador brasileiro é o que reconhece o processo histórico e a luta de classe e quais são esses interesses que estão aí e quais são os modos de produção que colocam a cultura como mercadoria e a arte e o artista como mercador e não reconhece a contribuição que ele dá para a construção desse parâmetro, essa lógica de país, né? Então, nós não somos o que nós só pensamos que somos. Nós somos os comerciais que nós lembramos, nós somos as charges que nós lemos, nós somos a literatura que nos colocou. A nossa construção ela é feita por muitas referências, por muitos parâmetros. E não dá para uma lógica de país ou uma lógica de cidade. A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, por todo o carinho que eu tenho aqui pelo Kleber, eu não conheço o secretário estadual, acho que nem vou conhecer, né, porque ele não aparece. Não dá para esses caras estarem omissos. Isso é um absurdo. Como dizia o Brizola, isso é um lesa-pátria. É um absurdo que esses caras hoje não estejam na linha de frente para dizer, olha, vamos fazer uma linha de distanciamento social em Goiânia, mas vamos afirmar os artistas locais, vamos pegar os espaços que estão fechados, os Abris, que é o Gepeto, os estúdios, né? Vamos pegar os centros de produção coletiva, né? E vamos dar voz a esse pessoal, vamos dar visibilidade a esse pessoal. E nós vamos pegar o site da Prefeitura de Goiânia, que fica ocioso, quase 90% ocioso, depois das 18 horas,
E vamos pegar esse site, pegar plataformas de visibilidade e fazer funcionar. Vamos pegar o Centopeia, vamos pegar os artistas de rua da cidade, vamos dar visibilidade, vamos pegar os estúdios, os ateliês, e vamos dar visibilidade a esses artistas, e vamos remunerar esses artistas com essa questão, porque a arrecadação abaixa um pouco, eu sei, em tempo de pandemia, mas as despesas abaixam muito mais. Então, não vou dizer que tenha sobra, mas eu vou dizer que, se tiver iniciativa, coragem e respeito, não pode haver omissão. É muito grave. Eu gostaria muito, eu tenho muito respeito e muito carinho pelo Kleber Adorno, e tem pessoas que trabalham com ele porque eu tenho muita gratidão, respeito e carinho. Tenho que dizer para ele que a omissão dele, o Kleber está há muitos anos exercendo função pública, ele não pode se colocar omisso, ele não tem mais nada a perder ou mais nada a ganhar. O principal compromisso dele é um imperativo categórico que ele tem com a consciência dele. Eu nem sei se o Baldi, o secretário estadual, tem algum compromisso ou algum domínio, algum conhecimento da área cultural. Nunca tinha ouvido falar nesse caboclo, a não ser quando eu passei lá por Anápolis, quando eu estive lá como diretor do campus do Instituto Federal de Goiás, mas ele era um total omisso, um ausente. Não tem lógica, não tem sentido, não é perdoável e também não é adiável que esses governos, estadual e municipal, nesse caso, não se pronunciem. E não se pronunciem, e no caso da Prefeitura de Goiânia, tem um Fundo Municipal de Cultura que ele pode dizer assim, olha, nós vamos fomentar um conjunto de lives, nós vamos fomentar essa visibilidade e nós vamos colocar a plataforma da Prefeitura, que fica ociosa no período noturno, à disposição desses artistas. Eu acho que essas questões têm que ser postas de imediato. A gente tem que fazer pressão nesse sentido. Muito, gente, é uma prosa, muito bem, pode se exaltar um pouco, né? Mas essa é a dinâmica que nós queremos estabelecer, um bom debate, com conteúdo, que a gente traga o nosso dia a dia para prosear aqui nesse espaço. Muito feliz de estar acompanhando com vocês. Antes de me passar para o Ivanor, eu vou chamar o Derek vai dar uma passada no chat aí, estamos com uma grande participação, muita gente perguntando. Então, Derek, abre aí para a gente um pouco do chat, o que está rolando. Bom, gente, boa noite a todos e todas, quem não me viu, quem está nos acompanha agora pelo Facebook. Além dos elogios, vários, que eu não vou gastar meu tempo tecendo os elogios que o pessoal teceu a vocês, depois vocês podem gastar esse tempo de vir aqui, ler, porque a nossa live está com uma audiência extremamente qualificada, vocês vão ver quem estão falando bem de vocês, viu? Então, assim, temos algumas lembranças de alguns projetos aqui, a Regina Perry traz, por exemplo, o Jump Estrela Revelando Astros, o Terça Tem Canja, fala sobre a questão da administração ter um caráter mais humana, finalmente pessoas que entendem de cultura e arte e estarem responsáveis por essas pastas, e isso a gente vê o quanto é importante, né, como o Santo traz agora, pessoas que realmente saibam o que é isso, estarem à frente disso, né. E a Laia traz para a gente sobre a urgência do repasse das leis emergenciais, né, como o próprio nome diz, são emergenciais, são coisas que estão urgindo, e como o Ivanor traz para a gente, isso é a forma de colocar comida no prato de muita gente. Então, para muitos artistas, isso é o que difere dar comida para os filhos ou não. Então, a gente precisa estar atento a isso, estar atento a esses prazos, porque o auxílio emergencial, apesar de ter soltado uma grande parte da pressão, não contemplou todo mundo, e a classe artística principalmente ficou de fora. Por isso tem sua lei própria e está tramitando agora a lei estadual também, né? Bom, mais elogios. A Mairá traz para a gente aqui, dizendo que é uma fantástica exposição sobre o racismo estrutural no Brasil e sobre a questão da dívida histórica, creio que sobre a fala do Ivanor, né? Descendo um pouco mais. Temos aqui um elogio também do Thales de Castro, do Ricardo, muitos elogios.
A Laila também traz aqui para a gente o que esperar de um governo que zomba da morte, né? Da morte do seu próprio povo. A Maíra traz aqui que é um debate que é necessário para o nosso momento. Bom, o Ricardo tem uma pergunta aqui. O que vocês indicam como leitura para essa quarentena? Bom, e agora eu deixo vocês, agora que fiz um repasse do que está acontecendo, deixo vocês concluírem. Agora, um abraço, até mais, tá certo? Esses foram um pouco dos nossos comentários. O que nós temos muito aqui é elogio. Pelo visto, estamos indo bem, viu? Tá colando, estamos agradando. Um abraço, gente. Vou deixar vocês conversarem mais aí. Obrigado, Derek. Derek está lá nos bastidores acompanhando, fazendo essa relação do aplicativo com o Facebook. Valeu, Derek. A próxima você vai estar acompanhando e a gente dividindo a tarefa aqui pelo Coletivo Goianidades. Ivanor, ouvimos aí um pouco dos comentários, Sandro. Agora você, Ivanor, fala para a gente desse novo acesso aí, que já chega, mas agora nesse momento de pandemia mais latente, outras produções, que são as lives, os e-books, as visitas nos museus online. O que você acha? Você acha que isso se amplia? Pós-pandemia isso se acaba? Eu sou da teoria com o Santo, que quando isso terminar, eu também quero comer um torresmo com a mandioca bem cozida, e eu tomar uma cerveja gelada no boteco, ouvir uma música boa, porque eu tô agoniado, né? Conta para nós aí o que você acha dessas novas plataformas culturais que surgiram. Opa! É só eu que estou ouvindo esse ruído? Uai, eu tô ouvindo também. Deve que ser porque estranho. Deve porque tá o celular e o computador aberto. Aí deve Ela talvez seja lá do Derek. Só um minutinho, Vanor. É no seu. Você tem que fechar o áudio do computador, se você estiver no celular, ou vice-versa. O que você tiver, você tem que fechar o áudio do outro, para dar esse eco. Eu tava sempre fechando o seu, para não dar esse problema, tá? Fecha o áudio em um dos dois. Vou abrir seu microfone aqui. Tô saindo de novo. O computador tá desligado, eu só tô no celular. Agora tá reverberando. Hitchcock se faz presente. Não, tá extremamente psicodélico. Eu tenho certeza que eu não sei, porque quando eu fecho o seu microfone, para, olha. Ó, fechei o do Ivanor, para. É no seu, Ivanor. Você tá ouvindo direto do... Presta atenção se você tá ouvindo direto do celular ou se tem uma caixinha ligada, alguma coisa assim. Talvez no lugar que ele esteja dando eco. Dá uma olhada aí. Vou abrir de novo o seu. Pode ser. Tá rolando ao vivo, hein? O Ivanor tá com a picape aí, virou MC, DJ, tá foda. Gente, ao vivo tem esses problemas, né? O Ivanor acabou que caiu. Vamos esperar que ele já deve estar para voltar. Mas tivemos uns momentos meio psicodélicos aqui, né? Rolou um hip hop muito, muito psicodélico, muito avançado aqui. Não tinha combinado a discotecagem com o Ivanor, não, né? Mas já que ele apareceu com a discotecagem, né? Esse Pedro Caboclo exibido é esse Ivanor. O Ivanor sempre está jogando em várias posições. Agora essa DJ e MC é a primeira vez que eu tô. É em primeira mão que a gente tá vendo aí. Lembrou muito aquela apresentação da Posse do Juca. Lembra da apresentação da Posse do Juca? Sim. Da orquestra de DJ de notebook.
Eu não vi, não. Não, e teve de tudo. Depois os indígenas entrando com seus instrumentos, aposto. Muito bacana. Bom, O Ivanor deu sinal aí? ainda não retornou, não. Tem um outro perfil dele aqui, mas é o que tá travado. Não é o que tá funcionando. Esse homem cheio de perfis. Acho que ele entrou por 2 lugares. Aí sempre dá isso. No Meet e no Zoom também é a mesma coisa. Vamos dando continuidade. Ah, o Ivanor voltou. Esperar só ele estabelecer ali. Tá, aí já a gente já pergunta pro Sandro, pro Ivanor, ele fala com a gente, continua falando. Certo. Alô, câmbio, Ivanor? Opa! Tá me ouvindo? Você e a música. Psicodélica. Aí ele ia ficar a vida inteira. É. Eita. Uai, Sandro, acho que você vai falando para nós aí. Você entrou um pouquinho na conversa. Eu sei que lá no início da fala você falou de toda uma construção coletiva, mas acaba que o capitão assume algumas responsabilidades, né? E você, nesse momento aí, falou da omissão dos nossos gestores. Você hoje, gestor, imagina a pandemia em junho de 2003. Hoje, 3 meses de pandemia, você na gestão cultural, o que a gente poderia imaginar? Isso que está acontecendo agora do Goianidades estaria acontecendo multiplicado exponencialmente. As pessoas não estão só apreensivas com o isolamento, com a questão financeira, com o futuro, a lógica de destino das pessoas. As pessoas também se sentem desamparadas emocionalmente, psicologicamente, desprotegidas, porque essas incertezas, todos nós sabemos que vamos morrer, mas saber que vamos morrer daqui a pouco, sem que a gente possa cuidar dos nossos próximos que se vão, ou a gente mesmo que se vai, ser cuidado numa despedida decente, né, nos dá muita apreensão. Então, ao mesmo tempo que a gente estaria fazendo lives para encontrar a solução e construir de forma dialógica, coletivamente, encontrar soluções, a gente também estaria colocando para que as pessoas estivessem conversando com as próprias pessoas, né? Eu falar aí da Regina Perry e outras pessoas que entraram no universo, que é o universo de exclusão, que é o universo de violência. Quando nós apoiamos, por exemplo, o hip hop, o street dance, a cultura de rua, ou a cultura popular, não foi só apoiar através de linhas de fomento e visibilidade, foi também de mediar diálogo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil do Estado de Goiás, para debater e discutir a vilanização que se tem do hip hop, a vilanização que se tem da cultura de rua. Não é verdade? Então, a política pública, ela não é só a questão que se coloca no campo orçamentário. Esse é fundamental. Não existe marco regulatório, não existe legislação se não tiver o suporte efetivo do orçamento, né? E aí você vê um gestor da área de finanças, secretário de Fazenda, dizendo, olha, a gente não pode gastar mais do que arrecada. Está correto. Ora, mas nós estamos falando da cultura, nós estamos falando de um patamar de 1%. 1% do orçamento, né, que se colocasse de verdade na vida da gestão orçamentária, o impacto não ia ser negativo na administração financeira do município, do Estado ou da União. O problema é que o que corrói as gestões, né, é a má administração, é a ausência de política pública, é o diálogo retórico, mas não efetivo,
é a escuta que não é escuta de fato, é uma escuta que tem aquela morbidez da demagogia, não é uma escuta verdadeira, não é um diálogo colaborativo e produtivo. Então, se fosse 2003, seria o segundo ano do governo Lula também, com certeza que a gente estaria tendo apoio igual a gente teve quando eu estive secretário de Cultura em Goiânia. Eu preciso citar isso aqui, Milton, se você me permite. Eu sei que nós estamos caminhando para o final, mas, com a sua permissão, eu já citei o Ivanor citou a Marci, citou outras pessoas, né? Vocês fizeram parte da gestão do Ivanor, mas na gestão que eu estive à frente, teve muita gente extraordinária, teve muita gente que trabalhou muito, trabalhou noites, né? A gente fez muito projeto, a gente concluiu a reforma da biblioteca lá da Praça Joaquim Lúcio, reformou a Praça Joaquim Lúcio, o Coreto de Campinas, nós fizemos em 2002, né? Reformamos o Museu de Arte Goiânia, o MAG, reformamos o Centro Livre de Artes, conseguimos o Grande Hotel, que o Ivanor muito bem citou aí, e quem reformou foi a Casa Cor, né, que é uma franquia aqui, sem a gente gastar dinheiro público, reformamos o Grande Hotel, fizemos o Grande Arraial de Goiânia, o Brasil foi campeão em 2002, e nesse dia foi um show extraordinário da Elba Ramalho e do... Como é que chama da orquestra sanfônica aí, Ivanor? Eu esqueci o nome. O Grande Arraial lotado, nós nunca tivemos uma intercorrência, né, nesse período. O Goiânia Mostra Curtas, que começou na nossa gestão, o Terça Tem Canjo, Santa Dica. Às vezes eu ando pela cidade, Milton, tem gente que me mostra as agendias do Santa Dica, que era uma agenda pocket, né? E muita gente ia no Terça Tem Canjo. Eu encontro pessoas hoje, inclusive sou professor de lá do IEF. Ah, não, eu fui. Além de ter reformado a Biblioteca Marieta Teles, fizemos uma biblioteca, todo o recurso captado com o governo do Japão. Lá em cima nós fizemos um café filosófico. O Centro Livre de Artes, que passou a ter outra feição. Agora, tem uma questão que é fundamental, que às vezes não é falada, sabe? Eu queria dizer que foi o plano de cargos e salários na gestão do Pedro Wilson que deu para essas pessoas, na administração da cultura, um respeito, salário, progressão, que nunca tinha havido antes. Então, é muito importante que a gente lembrar das casas de cultura, com a descentralização cultural, e um conjunto de atividades. E nós não trouxemos os artistas mais famosos, trouxemos aqueles que estavam fora da indústria cultural, mas que tinham um público extraordinário, né? Então, eu acredito que a responsabilidade do gestor público ela tem que estar vinculada, em primeiro lugar, a dialogar, a ouvir. Então, se te respondendo finalmente assim, se fosse em 2003, a pandemia, ela com certeza teria menos mortes, porque teria tido uma responsabilidade de adotar medidas tempestivas para evitá-las, teria um respeito maior aos protocolos e não incentivar o desrespeito, porque esse governo começou chamando de gripezinha e dizendo que no Brasil não ia ter tanta morte, porque aquele tanto de morte estava tendo na Itália é porque era a população de velhos. E que o vírus ele não resistiria ao clima brasileiro. E ele estava tendo maior propagação na Europa porque era um clima frio. E esse governo começou perseguindo a área de artes e humanidades, a CAPES, o Ministério da Educação, lembra disso? Cortando bolsas na área de humanidades e de artes. Hoje não. Hoje é toda a ciência, seja ele ciência na área biológica, na área médica, na área de saúde, na área das engenharias. É um governo que desdenha, desrespeita e confronta com a ciência e com o conhecimento. Então, com certeza, a gente talvez não conseguiria dominar de uma hora para outra, matar no peito e disso está resolvido. Mas, com certeza,
a abordagem seria séria e respeito à vida e empatia pelas famílias que perderam seus entes, seus familiares. Que bacana, Sandro. É a humanidade, né? É cultura enquanto Sim. privilégio e prioridade à vida. Ivanor, nós estamos caminhando para o fim, mas a gente precisa de ouvir você com duas perguntas aí com o problema que você caiu. Eu gostaria que você falasse desse novo momento que você ouviu a pergunta, mas vou repetir, dos e-books, desse processo novo de formação e de apresentação de bens culturais. E aí você já emendasse também na resposta, a pandemia começasse em março de 2015, no meio da sua gestão da Secretaria de Cultura, qual que seria o papel Ivanor combatendo a pandemia enquanto secretário? Queria que você respondesse para as duas, para a gente caminhar para o final aí da nossa live. Olha, Milton, Derek, Sandro, as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo. Eu acredito que vai chegar um momento que o artista vai se empoderar mais. Tem alguns artistas que já são muito empoderados, mas geralmente esses tiveram a sorte ou trabalharam mais, né? E mesmo assim a sua contribuição ela é parca, ela é às vezes não entendida e acaba sendo minúscula no aspecto político, porque a arte ela é maior do que isso, né? A gente às vezes eu brinco verdadeiramente. Quem vai lembrar do prefeito hoje, do governador e do atual presidente daqui 1000 anos, 2000 anos? Ninguém. Mas talvez uma obra do Ciron, do Ivanor, uma peça de teatro do Sandro, um trabalho aí da Goianidades com os carros antigos, mostrando a cultura. O que vai ficar é muito forte, é o que alavanca, é o que faz com que o ser humano seja um dia melhor que o outro. E isso é a arte. Eu acredito que nós artistas, eu já falei isso muitas vezes, mas a gente sabe exatamente o que faz. A hora que eu estou pintando um quadro de uma mulher negra sendo presa com 200 gramas de maconha e os juízes brasileiros, os caras que batem o martelo, não prenderam o Perrella, um deputado, um cara famoso, com 400 quilos de pasta base de cocaína, pasta base. Nem o piloto do helicóptero até hoje não foi ouvido. E as pessoas batem no peito e falam, eu sou juiz de direito. Direito de quê? E prendem uma negra com 200 gramas de maconha amamentando um filho. Isso foi notícia nacional, mundial. E eu eu acredito que nós artistas, através da nossa arte, eu mostro que em uma época tal da humanidade, né? Aí eu mostro nesse quadro a gente nu na frente de um juiz idiota. Então o artista tem esse papel fundamental de mostrar na sua época o que estava acontecendo. E se eu fosse hoje secretário de Cultura e tivesse uma pandemia, eu parava todos os projetos e pegava os parcos, os minúsculos recursos e batia na porta de cada artista, levando para ele dignidade, o dinheiro em cash. Não ia levar uma cesta básica para ele.
Eu ia levar, talvez, o dinheiro da cesta básica, porque se ele quisesse comprar uma garrafa de cachaça, um, um, um pedaço de queijo, um pedaço de carne, eu ia dar a dignidade dele gastar o pouco recurso na sua mão para sua alegria, porque é o artista na história da humanidade que faz a alegria do mundo. A gente vê milionários, bilionários, com seus iates, carrões, mas eles passam. E o artista que estava ali tocando uma flauta, fez um disco, fica pro resto da humanidade, pro resto da vida. Então, se eu, secretário de Cultura, numa pandemia, eu ia usar o meu poder não, ou a minha força, ou a minha influência de secretário, ia mobilizar as pessoas que gostassem de cultura, gostassem de mim, me respeitassem o cargo, e as pessoas que estavam ao meu lado, ia dar a mão para cada homem e cada mulher que faz cultura e que faz arte. Porque a vida é uma arte, né? A hora que você vê a filha do dono de um grande banco falar assim: meu pai tinha todo o dinheiro do mundo e ele morreu com a falta de ar, e a ar eu não podia comprar. Isso é uma coisa que tem que ficar, né? Às vezes a gente trabalha demais e vive menos. E o artista trabalha muito, de dia, de noite, a gente elaborando as coisas só para ter o sorriso de alguém. O cara faz uma música para ser aplaudido num barzinho de bêbados, tocando uma música para ganhar R$100, R$500, R$200 para ser ouvido. O artista nasceu para alegrar as pessoas, seja no teatro, no cinema, nas artes plásticas, com seus livros, com as suas histórias. Então eu usaria e falava, na pandemia, eu vou respeitar o artista, que é o que verdadeiramente é o cara historiador, é o artista. É o cara que conta a história de uma época, a história do seu tempo. Bacana, Ivanor, muito, muito bom, Sandro. Acho que é isso que hoje tem feito falta nesse momento tão melindroso, onde a falta de gestores responsáveis tem nos dado resultados bastante negativos para a nossa sociedade. Então, essa humanidade, essa relação com as pessoas é fundamental para a gente. E aí, quando a prosa é boa, a gente vai nem ver o tempo passando, né? Nós estamos quase 1h30, e aí eu gostaria que o Ivanor e o Sandro dessem um abraço final, aí, uma despedida da moçada, e agradecer já os dois, agradecer a participação, debate muito qualificado, uma prosa muito boa. Agradecer o Derek aí que deu todo o suporte também, essa moçada que participou bastante aí do chat, que contribuiu. Então, um abraço final aí de vocês dois para essa galera que nos acompanhou desde o início aí, essa 1h30. Bem, eu queria agradecer Derek e Milton. Ivanor, é um prazer estar junto contigo aqui, né? Foi uma experiência que a gente viveu extraordinária. Queria me explicar junto às pessoas que estão acompanhando aí, que eu não consegui ter acesso ao chat aqui, porque eu não consegui calibrar meu endereço no notebook, estou fazendo a transmissão aqui do celular, então eu não consegui, erro meu mesmo, ter acesso ao chat. Mas agradeço. Eu me comprometo a entrar e ler cada mensagem, tá? E eu acho, Milton, você e o Derek e mais as pessoas que estão aí na retaguarda com vocês, que isso é muito importante. Isso é que torna vivo esse diálogo nosso, né? E com certeza eu espero que a gente faça essas contribuições
por isso me coloco à disposição sempre, em outros momentos, da gente dialogar, e o que eu não consegui responder aqui, e que algum internauta quiser entrar em contato, meu Facebook é sandrolima@hotmail, acho que é isso, né? Eu tenho Instagram, mas eu não sei entrar, não sei dominar, eu entro mais no Facebook, mas alguém pode me adicionar lá e fazer as perguntas, eu vou estar respondendo. Grande abraço, muito obrigado. A bola está com você, velho mestre. Agradecer também, Milton, Derek. Prazeroso estar novamente falando de arte, de cultura, de país, de vida, com meu irmão, meu amigo Sandy Lima. E é isso aí, é a gente mesmo. A vida é um novelo de muitos fios, né? E ele vai embolando, entrelaçando e fazendo uma simbiose bonita de nós, seres humanos. Muito bacana. E continuar, meu time, Derek, fazer mais, chamar mais pessoas para falar de arte, cultura, e a gente, no mínimo, tentar sensibilizar os secretários de finanças de diversos governos, os diversos secretários de cultura de diversos governos, para que tenha, no mínimo, paciência de ler, de ver, de assistir as coisas de cultura, para ver se eles respeitam mais e pega esse dinheiro que é da cultura e devolva para a cultura. Não como o que eles falam, não vou dar nada para a cultura. Ninguém dá nada. Assim como tem a verba para a educação, para a saúde, tem a verba para a cultura. E é ela que alavanca um país, é ela que alavanca um povo, né? Então é isso aí. Parabéns para você, para o Derek. É honroso estar com você e com meu amigo Sandro. E aquele torresmo com a cachaça, depois da pandemia, viu, meu irmão velho Sandro? Tamo junto. Um abraço, Milton, Derek. Muito bacana estar com vocês. E assim, só agradecer aqui, né? Porque quem me ajuda aqui também, que eu não sei nada, Facebook, Instagram, essas coisas, é minha filha Maíra, ela que é minha técnica. Encho o saco dela, coitada, mas ela é filha. Ela é filha amada. Um beijo. E o Raul também, o Raul me ajuda muito. E chegando agora também a Jéssica também, que ajuda, o Ricardo. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Então, obrigado, velho Ivanor, obrigado, Sandro, a contribuição de vocês foram muito bacana. A gente manteve o que a gente elaborou quando colocou o Em Prosa no ar. Manter um debate de qualidade, uma conversa boa, que fosse descontraída e que levasse informação para a moçada, que eu acho que a moçada está precisando nesse momento. Sair um pouco dos mecanismos de massa e curtir um pouco esses bate-papo, música, teatro, cinema, que está dado aí nesses processos. E daqueles fazedores de arte e cultura que estão lá na labuta, no dia a dia. Então, agradecer todo mundo que acompanhou nossa live. Vamos estar fazendo um pente fino aí nas perguntas todas, que para a gente precisar de responder, se for o caso também, a gente enviar para os nossos amigos Ivanor e Sandro. Beijo grande para vocês, um ótimo final de noite, viu, gente? Beijo, valeu!